Vitor Fernandes, por favor, é professor de Sociologia. Vamos lá. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Como vai? Pode bom, sentar, obrigado. senta aqui. É um debate bom esse hoje, né? É bom, necessário. Maria Silvia, advogada e presidente do Instituto Geledes. Tudo bem? É Geledes mesmo? Geledes. Tudo dia. bom? Pode sentar, muito obrigada. E Charô Nunes, coordenadora do projeto Blogueiras Negras. Tudo bem? Olá, tudo Como bem? vai? Tudo Muito bom? prazer. Prazer. E aí, gente? Tema bom hoje, né? Tema bom, importante. Muito para necessário. debater, Que bom que né? a mídia está trazendo esse assunto. Por né? que vocês acham que ainda tem tanto preconceito no Brasil? Olha, a gente tem um histórico de escravidão. Inclusive, a gente tem uma colega que é altamente qualificada para falar sobre isso. Uma honra estar aqui com a colega do Galé 10. A gente teve 300 e poucos anos de escravidão. A gente foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então, esse passivo histórico, a gente não consegue acabar rapidamente. A gente precisa criar políticas para isso. Então, a gente tem um passado enorme, né? Que explica a gente ter essa escravidão, esses dados desiguais de brancos e negros ainda hoje. Entendi. Então, houve uma evolução? Nós tivemos, sim, uma evolução em função de ações afirmativas, mas nós ainda estamos longe do ideal, né? E como ele vinha dizendo, esses 350 anos de escravidão no Brasil acabaram por estruturar, né, as relações, estruturar a sociedade. E para combater isso não é fácil, né? Há que haver um trabalho de políticas públicas, de educação, para que a gente possa reverter esse quadro. E como que é seu trabalho, Charô? O nosso trabalho faz parte de algo maior, porque a comunidade de mulheres negras ela está comprometida em fazer contranarrativas, em contar suas próprias histórias. Então, o nosso trabalho ele parte de uma premissa muito simples, que é cada mulher negra contar o seu ponto de vista, contar a sua história, e a partir daí a gente tem resultados belíssimos e resultados que são fantásticos, desde a mudança de si mesma até a mudança da realidade onde a gente está inserido. Que tipo de histórias que elas contam? Todo tipo de história, mas eu gosto muito de falar da potência coletiva do trabalho, que é de cada uma contar a sua história, né? Essa potência de a gente falar, olha, tudo isso que está dado, como os companheiros falaram, isso não nos contempla, isso não nos humaniza. Nós estamos aqui, podemos contribuir tanto de maneira simbólica quanto de maneira concreta para a sociedade, e sobretudo de maneira política para a sociedade. Então é disso que se trata quando você fala sobre o seu cabelo, quando você fala sobre a sua família, quando você fala como o racismo acontece na sua escola. É dessa potência que a gente trata. Maria Silvia, mas os negros eles estão cada vez mais fortalecidos, não estão? No seu papel. Sim, a gente costuma dizer que esses 350, quase 400 anos de escravidão nos ensinou, né, a resistir, e a resistir muito. Existia, por exemplo, na primeira parte do século XX, um trabalho, né, uma política de embranquecimento da população. E foi por isso que o governo investiu em trazer os europeus para o Brasil. Os imigrantes. Os imigrantes, italianos, portugueses, alemães, não é? E essa política pensava em acabar com os negros, com a extinção dos negros num prazo de 100 anos. Ou seja, para essa política, em 2012, nós não teríamos mais negros no Brasil, nós seríamos uma nação miscigenada. E a gente sabe que isso não aconteceu, por conta de toda a resistência, principalmente das mulheres negras, como disse aqui a Charô Nunes. Quais são as principais leis que defendem o negro? Bom, quando nós falamos de legislação antidiscriminatória, nós temos a Lei 7.716, que é a Lei CAO. Nós temos o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, não é? Que fala da injúria racial. E em São Paulo, especificamente, nós temos a Lei 14.187, que trabalha, né, a discriminação racial a nível administrativo. Então, por exemplo,
Se eu entro numa loja, como nós acabamos agora de ganhar uma ação contra as lojas Marisa, e eu sou perseguida, e no caso concreto, a moça teve a bolsa aberta para provar que ela não tinha pego nada dentro da loja, não é? Eu posso me utilizar dessa lei, a 14.187, para processar administrativamente a empresa, não é? E, nesse caso, as lojas Marisa foi condenada a pagar um valor aproximado de R$60 mil. Nossa. É um valor que não vai para o discriminado, na verdade, vai para um fundo que nós, infelizmente, desconhecemos qual vai ser a utilização desse valor, mas é possível também essa via. Além disso, nós temos o Código Civil, né? Artigo 186, acumulado com o artigo 927, que trata dos ilícitos, né? De dano moral, de responsabilização moral. Então, se eu me sinto ofendida na minha honra, na minha dignidade, eu posso também me valer de uma ação cível e pedir uma indenização. Mas a maioria das pessoas não entra na justiça, né? A gente tem um grande número de pessoas que entram, sim, na justiça. Infelizmente, não todas, porque o acesso à justiça ainda é uma questão no Brasil. Nós temos uma pesquisa do CNJ de 2014, salvo engano, que diz que 63% das demandas, e aí eu digo não só de discriminação racial, mas de todas as demandas, não chegam ao judiciário, não é? E eu penso que um dos... E por que não chega? Um dos motivos principais, na minha visão, é a questão de desconhecimento. Né? E quando você desconhece os seus direitos, você tem a sua cidadania afetada e você tem menos condições de exercer a sua cidadania. Um dos motivos é esse. O outro motivo é econômico mesmo. Porque apesar de nós termos à nossa disposição as defensorias públicas, essas defensorias não são em números suficientes e tem muitas pessoas que não conseguem chegar nem ao menos à defensoria pública. Entendi. Então, é por isso que existe essa defasagem tão grande, né? Vitor, eu quero saber daqui a pouco de você como que é a situação em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que existe um forte racismo lá também. A gente costuma, historicamente, fazer essa comparação, né, do racismo brasileiro com o racismo americano. E na comparação, a gente tendeu ao longo da história a dizer, bom, no Brasil não tem racismo, ou no Brasil o racismo é mais brando. Olha, nos Estados Unidos a gente tem uma Ku Klux Klan que caça os negros, mata os negros. Aqui a gente não tem isso, aqui é tranquilo. A gente construiu ao longo das décadas o mito da democracia racial. Como se, na comparação, né, Brasil e Estados Unidos, a gente fosse uma sociedade mais aberta, onde não teria esse tipo de discriminação. Acontece que isso hoje, para todos nós, movimentos sociais, isso é um mito, né? Existe o racismo, sim, no Brasil. É um outro tipo de racismo, é um racismo velado. É um racismo que está principalmente, não só, mas principalmente nos indicadores sociais. Qualquer indicador social que você pega, brancos e negros, você vê uma diferença enorme. Eu estava falando disso. Acesso à escola, analfabetismo, expectativa de vida, renda, todos, qualquer indicador social, vá no IBGE, faça pesquisa. Se tiver a possibilidade de dividir por brancos e negros, você vai ver a diferença enorme. Ao ponto de, se pudesse dividir o Brasil entre brancos e negros, fizesse um IDH da população brasileira para os brancos, o Brasil seria 44º do mundo. O IDH dos negros seria 105º. Nossa. Então, quer dizer, a gente vive dois Brasis, o Brasil dos brancos e o Brasil dos negros. Quer dizer, se isso não é racismo, eu não sei o que é. Então, a gente tem um racismo que a gente observa, sim, nas piadinhas, nesse racismo cultural, mas eu acho importante enfatizar as questões econômicas desse socioeconômicas, já, desse racismo, onde o negro é, de certo modo não, é fortemente empurrado para a pobreza na nossa sociedade. É verdade, falta educação, falta tudo, né? Eu já volto, eu vou dar um recadinho e depois eu quero saber se vocês são a favor das cotas. Tá? É um assunto que é importante. Olha, a gente vai continuar o debate, mas eu quero mostrar aqui, tem uma plateia. Vamos mostrar aqui fora? Essas pessoas, elas vêm aqui ao santuário. Tudo bem? Fala tchau. Oi. Olha lá, todo mundo. Porque a gente fica no subsolo aqui do santuário. Então, as pessoas vão à missa, delas vêm aqui e vêm assistir o programa. Então, tem um aquário. Todos são bem-vindos. Muito obrigada, viu? Olha que fofos, que bonitos. Legal, né? Super bacana.
Bom, vamos continuar a nossa discussão? A gente estava falando de cotas. Quem quer falar sobre isso? Ou todos? Bom, Todos. Bom, eu acredito que o Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro, né? Se nós pensarmos que na segunda metade do século XIX editaram uma lei, um ato imperial, né, que impedia os negros de ir para a escola, né, e que os negros só passam a ter acesso à educação formal a partir da década de 30, 1930, não é? As cotas, essas ações afirmativas são mais do que necessárias para que a gente tente, não é? Reverter esse também sou fosso super a favor. Que existe entre a população negra e a população branca. Nós temos dados que nos últimos 20 anos, né, os negros conseguiram alcançar o percentual de 12,5%, mais ou menos, o professor me corrija se eu estiver errada, no ensino universitário. Esses 12,5% era o percentual que os brancos tinham há 20 anos atrás, né? Então, por conta desse sistema de cotas, a partir de 2004, é que os negros conseguiram avançar um pouco nessa questão. Mas ainda falta muito, né? Para a gente alcançar o patamar dos brancos hoje, nós vamos ter que esperar 30, 40 anos. Então, as cotas são extremamente necessárias. E as cotas também são interessantes. Primeiro, um comentário sobre a fala da Maria Silvia, que a gente diz que o Brasil nunca foi um país, entre aspas, institucionalmente racista, né? E a gente tem uma lei imperial que é colocada para impedir acesso de parte da população à escola. Então, notando isso, outra coisa, nós vivemos numa sociedade que se pensa meritocrática. Basta que você tenha, entre aspas, vontade de chegar até a universidade que você chega. E a gente sabe que não é assim. Não. Nem todos chegam, porque nem todos partem do mesmo lugar, né? Claro, mas o discurso não é a mesma. Mas o discurso é de que as pessoas chegam, né? Então, assim, as cotas, elas são necessárias, elas são uma conquista política do movimento negro, do movimento de mulheres negras, e a gente precisa agora partir para ampliação, porque as cotas, elas são a condição necessária, mas não suficiente. A gente precisa de mais. A gente quer pensar não apenas representatividade, a gente não quer 15%, a gente não quer 20%, a gente quer paridade, somos 52% da população. Então, é isso que a gente deseja e, de fato, merece e precisa. É isso aí. Eu acho extremamente importante que, nesse debate de cotas, tem uma impressão por parte daqueles que são críticos às cotas de que a cota, como se a cota dissesse que o negro é menos inteligente e por isso ele precisa de cotas. Não é isso, isso é uma tremenda besteira. O pressuposto da cota é justamente como as colegas disseram, que os brancos e negros, de modo geral, não estão em condições iguais socioeconômicas no momento da disputa, no momento do vestibular. Então, a cota viria como mecanismo de corrigir desigualdades que existem. Ela não vai criar privilégio. Desde o começo da educação. Ela não vai criar privilégio para o negro, porque o negro não está em a mesma condição que o branco. Ele está numa condição desfavorecida na sociedade e a cota viria para corrigir. E outro, a cota é um sucesso. Eu estudei na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde foi a primeira universidade que foi implantado cotas, e as cotas são um total sucesso. A própria universidade pesquisou as cotas depois, o sucesso, né, acadêmico dos alunos cotistas, tanto os de escola pública, tanto os alunos negros. E verificou-se que o desempenho dos alunos cotistas é igual ou superior aos não cotistas. Com outro dado que é muito bom, um dos maiores problemas da universidade é a evasão escolar. Você entra X número de alunos na universidade, forma uma fração disso. Entre os alunos cotistas, estudantes de escola pública e negros, a evasão é bem menor. Porque esse pobre, esse aluno estudante de escola pública, esse aluno negro, quando entra na universidade, ele agarra aquilo como se fosse a vida dele e se empenha muito em concluir a universidade. Hoje, meus colegas que estudaram que são cotistas, eu também fui cotista como estudante de escola pública, e são professores, são farmacêuticos, são enfermeiras, enfim, são pessoas que estão prestando serviço à sociedade. Então, a cota, ela não tira um espaço de ninguém na sociedade, muito pelo contrário, ela melhora a qualidade da universidade. E por que você acha que tem de tanta gente contra? Olha, eu acho que uma fração da nossa elite, da nossa classe média, acaba sentindo que perde espaço. Essa pessoa considera que aquele espaço da universidade ali é da classe média, é dos ricos, é dos brancos, quando na verdade é da sociedade como um todo. Por que a sociedade é tão plural, tão de muitas cores? E você vai, por exemplo, no curso de Direito da UERJ, eu olhei lá no mural,
dos formandos, de 1972 até hoje. Comecei a ver um negro no formandos a partir do fim dos anos 80, depois tinha outro. Eu tenho a impressão que setores da elite não desejam a inclusão dos negros, querem que os negros continuem nessa senzala moderna, nas favelas, que não chegam à universidade. Então, eu acho que a gente precisa debater essas questões nas escolas justamente para mostrar para a sociedade que é bom para a sociedade como um todo, que o negro esteja na universidade, que o pobre esteja na universidade, que a gente possa ter uma resolução dessas desigualdades sociais e raciais que são enormes. É verdade. Eu queria que você participasse do nosso debate através do nosso WhatsApp. O número do nosso WhatsApp é 0 operadora 12 9 9727 6383. Eu quero que você mande perguntas para os nossos especialistas, a gente vai responder aqui, porque nada melhor que o telespectador que está assistindo o nosso debate, né? Bom, a gente falou da educação, que é muito importante. Ainda tem muitos negros fora da educação? Nós temos, sim. Inclusive, eu vinha conversando fora com o professor. Infelizmente, existe uma evasão muito grande, e aí são vários os motivos. Eles têm que trabalhar? Exatamente, um dos motivos é o econômico, não é? Porque se a gente pega esses índices, né, a gente vê que o ensino fundamental, ele é praticamente universalizado. Quando a gente vai para o ensino médio e para a educação superior, para as universidades, esse índice cai drasticamente, né? Por esses motivos. Primeiro, questão econômica. As pessoas vão pegar o seu diploma de ensino básico, fundamental, para que possam entrar no mercado de trabalho. E o segundo é a forma como as escolas tratam as crianças e adolescentes, principalmente negros, né? A escola perdeu o seu atrativo, não é? Existe esse debate também na área da educação de como que você faz para manter os adolescentes, né, nas escolas, com todos os outros atrativos que eles têm aí fora, internet, Facebook, celular, uma série de outras coisas, né? O currículo escolar tem que avançar também, ele tem que sair do século XIX e passar para o século XXI, né? Mas entre a população negra, eu diria que o principal motivo é o econômico. Os professores também são desmotivados, né, na rede pública. A gente exatamente. Tem uma defasagem de salário gigantesca. E os próprios professores não têm motivação para fazer essa coisa acontecer na aula, né? Para fazer as pessoas terem mais vontade, quererem aprender, né? É muito difícil. A gente vê um exemplo ou outro, às vezes, um menino que ganhou a Olimpíada de Matemática no Piauí, não é? A gente vê exemplos de pessoas, mas são extremamente batalhadoras. São pessoas que se matam praticamente para conseguir alguma coisa, né? O que não deveria acontecer. A gente tem essa questão, como o professor falou, que a elite brasileira, ela confunde direito com privilégios, não é? E elas não querem abrir mão dos seus privilégios. Essa que é a grande realidade. Então, se nós não pensarmos uma educação básica, não é? Tanto a fundamental como média, de qualidade para que esses jovens mais pobres possam ter igualdade de condições para concorrer às universidades, o que nós estamos falando é de você ter mais privilégio e negar direitos, né? E a gente não pode esquecer que a gente está construindo o Brasil, né? Isso que você falou, 52% da população. Nós estamos tentando construir um Brasil melhor. Exatamente. Se não damos educação, como que as pessoas vão ter voz ativa, saber como diferenciar uma coisa da outra, ter crítica? Exato. É muito interessante que ela falou, quando a gente fala de inclusão, é importante política de permanência desse aluno na escola. Porque o aluno não sai da escola porque ele é expulso pelo professor ou porque ele brigou com o colega. Ele sai para trabalhar. Normalmente ele sai porque ele precisa, ele está numa situação de necessidade econômica, ele sai para trabalhar. Então você precisa ter políticas de manutenção desse aluno na escola, dos alunos mais pobres, e esses mais pobres são negros, né, em sua maioria, para que ele não abandone a escola. Quer dizer, você pega uma turma de terceiro ano do ensino médio na escola, você vê muito mais alunos brancos do que negros
negros, porque os negros já abandonaram a escola. Quer dizer, e o Brasil perde dinheiro com isso, gasta dinheiro com a educação, monta a estrutura da educação e parte dos negros abandonam a escola. E depois isso vai gerar problemas para a sociedade, obviamente. Então, é mais barato, economicamente, você investir em políticas, como o próprio presidente do IPEA já citou uma vez, o Márcio Postman, que seria mais barato a gente criar até uma bolsa de permanência para esse aluno mais pobre, continuar na escola e concluir a escola básica, do que futuramente você ter que criar outras políticas para tentar corrigir esse problema. Você sabia que mais de 50% da população brasileira é negra? A cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Sou resistência viva por Marighella, Mandela e Malcolm. Patrimônio nacional, cabelo do Nelson. Orgulho da minha cor do gueto. Olhar pra cara do Emicida, Elza Soares, Rico de Laçã e gritar. Esses sim tinham que ser preto. O Brasil é um país racista? A gente precisa tocar no tema do racismo com naturalidade. Ele tá no nosso dia a dia, sabe? No meu, tá? No seu também, sabe? Dos pretos, dos brancos, dos indígenas, sabe? Precisa parar com essa parada de é um tabu. Não é um tabu, sabe? Infelizmente é um tabu para a sociedade, porque ninguém quer tocar nisso, porque vai abrir uma série de feridas e mostrar 1 milhão de injustiça que o Brasil cometeu, comete e que se a gente não fizer nada, vai continuar cometendo. Meu nome é Thaís, eu tenho 20 anos e eu sofro racismo de inúmeras formas. Uma delas, a que mais me gravou, foi quando eu trabalhava numa loja e uma vez a cliente se negou a ser atendida por mim. Quando ela foi questionada porque ela não queria ser atendida por mim, ela disse que era devido ao meu tom de pele, pelo fato de eu ser negra. Eu me amo sendo negra e eu acho que essa é a minha essência, essa é quem eu sou. Eu tenho muito orgulho do meu tom de pele, das formas genéticas que são diferenciadas das outras pessoas. De onde vem tanta intolerância, ignorância e descaso? Consciência. Esse é o dia de lembrar o que o preconceito traz. Nada, já que por dentro nós todos somos iguais. Nós somos agentes. Nós temos a missão e somos responsáveis por equilibrar a sociedade. Eu não sei vocês, mas às vezes eu acho que sempre que falam de youtuber negra, as pessoas acham que a gente só fala sobre cabelo. Parece que as pessoas nunca conseguem se colocar no lugar das outras. Eu preciso me sentir linda, eu preciso me ver linda. Olá, eu sou Gabi Oliveira, sou comunicóloga e youtuber. Eu criei meu canal para discutir algumas questões relacionadas à vivência da mulher negra no Brasil, a estética e as relações étnico-raciais por aqui. Não, no meu canal eu não falo só sobre racismo, eu falo da nossa existência como mulher negra. E isso perpassa pelo racismo, a gente querendo ou não. Ao contrário das mídias tradicionais, a internet facilita esse contato com quem nos assiste. Eu sempre falo isso, que eu acredito muito no poder da educação. E aí a gente educa uma nova geração de forma diferente para diminuir as diferenças raciais e o racismo. Uma outra coisa é que eu vejo muita gente com medo da palavra racismo. E, gente, para você acabar com o problema, você precisa diagnosticá-lo, dar nome a ele, porque só assim a gente consegue tratar. Nossa felicidade não pode ser definida pela cor da nossa pele. Linda e preta, eclipse da rua. Linda e preta, esconde sol e lua. Linda e preta, você virá. Que reportagem legal, né? Muito bem feita, Sérgio. Parabéns pela reportagem. Depoimentos muito bons. Essa última jovem super consciente, né? E ela trabalha com internet, Charô. Tem muitas mulheres negras que trabalham com internet, blogueiras, youtubers.
Tem uma geração que se apropria, desde os anos 2000, tem se apropriado da internet como ferramenta, assim. A gente estava muito, cada uma no seu quadrado, digamos assim, muito dispersas, e de repente, assim, veio um movimento de potência que juntou todas essas mulheres, e estamos agora nas redes sociais, a gente está no YouTube, a gente está em todos os lugares da internet, sabe? Porque a internet é justamente isso, onde você não... A nossa sociedade, ela faz com que você se cale. É interessante que você fique calado para esse racismo, né? Se você está calado, está tudo bem. Mas aí a gente pega essa ferramenta que está perto da gente e começa a falar de uma maneira muito simples, mas tem um resultado que é fantástico, lindo e inspirador. A gente pode considerar os jovens mais conscientes? Eles são mais conscientes do que as pessoas que têm mais idade? A gente tem que fazer também o recorte de para quem a internet chega. Infelizmente, a internet não chega a toda a nossa população. Apenas, se não estou enganada, 50% da população tem acesso à internet, né? E dentro da população negra, esse número ainda é menor. Mas para aqueles que têm acesso à internet, essa é uma ferramenta de empoderamento, né? Você não vê o que a televisão mostra, você não vê o que o jornal mostra. Porque você não é mostrado no jornal, você não é mostrado na TV. Então, você vai ver as comunicólogas, as youtubers, as blogueiras que são você mesma, é a sua colega. E ela está falando diretamente para você, né? É um conteúdo que está ali e te contempla completamente. Então, esse aspecto traz um outro que é o seguinte... O modo como a pessoa negra tem a contribuir, ela tem muito a contribuir para o debate, né? Sendo ela especialista ou não, ela está inserida numa cultura afro-brasileira que de preconceito. Não de preconceito. A nossa cultura afro-brasileira, né? Dos nossos terreiros, dos nossos modos de falar, dos nossos modos de criar música, que a gente fala da gente pra gente mesmo, isso é uma educação, isso é potente, né? Se a gente não fala, a gente não contribui com isso para a sociedade. Quem está perdendo não somos nós, porque nós temos esse código. Quem está perdendo é a sociedade. É a escola que está perdendo, por exemplo. E daqui a pouco eu quero falar da importância, você falou música, do rap, né? A gente tem muitos rappers hoje que falam sobre discriminação, sobre preconceito, injustiças. Mas antes eu quero ver um WhatsApp aqui da Ju. Olha, olá, estou assistindo o programa. Parabéns pela temática, sou militante desta causa. Judite Ferreira, sou de Cabedelo, Paraíba. Oh, beijo para Paraíba, um beijão para vocês. Vamos ler outro aqui. Vanessa, na minha cidade houve concurso público e a prefeitura convocou apenas as pessoas da ampla concorrência e disseram que o concurso tem prazo de 2 anos e vão chamar os afro somente depois de vencer o prazo. Vocês poderiam falar sobre como deveria ser essa convocação? Você entendeu, Maria? O concurso é público. O concurso é público. Mas ela está falando que vão chamar os afrodescendentes só depois de 2 anos. Não, esse concurso tem que ser impugnado, porque até onde eu sei, concurso público você chama pela ordem de classificação. Não pela cor da pele. Não pela cor da pele. Ela deve estar falando da reserva de vagas, que guarda um pedaço das vagas para quem se declara negro. Mas pode ser também que a colega lá que mandou a mensagem não tenha entendido o edital. Porque eles não chamam, mas tem um percentual. Aí tem que ver direitinho se ela está contemplada então teria que explicar melhor o que é isso. Então ela tem que ler o edital direitinho para ver. Sim. Porque se tiver irregularidade, pode pedir impugnação. Exatamente. Pelo que ela está dizendo, como ela está falando que o concurso tem um prazo de 2 anos, o que dá a entender é que o concurso já ocorreu. E que aí tem aqueles 2 anos para chamar as pessoas que passaram no concurso, né? Então... A gente estava falando de música, dos rappers, né? Qual a importância dos rappers hoje na sociedade, principalmente os negros? Olha, é extremamente importante. Eu queria até citar o que o Emicida falou, né? Que ele é um intelectual, né? A gente tem que perder esse hábito de falar que o intelectual é o professor da universidade. O intelectual pode ser o artista, pode ser o cantor, o pintor. Ele representa.
é extremamente importante porque eles trazem esse debate pro povão, sabe? Para a pessoa comum, para o adolescente. Muitas vezes onde a escola não chega, onde a universidade não chega, onde um debate de um programa como esse eventualmente não chega. Então é extremamente importante porque eles trazem o debate de uma forma jovem, descontraída e traz esse debate que é extremamente importante. Faz o jovem chegar na sala de aula depois e falar, professor, eu ouvi Emicida falando alguma coisa, o que o senhor acha disso, sabe? Então eu acho que ajuda a divulgar o debate, extremamente importante. E os rappers nos Estados Unidos, por exemplo, eles tomaram o poder, ganham muito dinheiro. O Bezerra da Silva, aqui no Rio de Janeiro, também é um sambista, né? Não é rap, mas é um sambista que eu considero um grande intelectual também. Ele cita algumas questões dessa, ele fala defende a forma de falar né? do morador da favela, do negro e tal. Ele cita o pinote, né? O escravo usou a palavra, vamos dar um pinote depois. Será que esse escravo fala isso porque ele não sabe falar o português correto? Quer dizer, ele é menos inteligente porque ele fala em forma de gíria? Não, é extremamente inteligente falar em forma de gíria. Imagina se o escravo fosse chegar, falar no linguajar, no português, vamos fugir hoje à noite? Não, né? Então ele inventou uma outra linguagem. Olha que inteligente, ele inventa uma linguagem própria para se comunicar sem ser entendido. Então essa forma de falar de gíria pode ser extremamente inteligente também. A gente estava falando também, nos bastidores, sobre o ensino, que o problema começa no ensino, né? Que tem problemas. E o problema, a primeira coisa, reforçando novamente o que o Emicida falou, não pode ser tabu. Esses temas têm que ser debatidos, tem lei que garante isso, tem que ser debatido nas salas de aula, tem que ter disciplinas de filosofia e sociologia que possam debater isso, mas que isso seja debatido também em todas as disciplinas. Tem que abrir, eu coloco meus alunos em roda, vamos debater racismo, existe racismo no Brasil? Quer dizer, esse debate aqui eu faço em sala também. Mas, lamentavelmente, a maioria dos professores não recebeu essa formação na academia. Então, a gente, sem querer, muitas vezes reproduz o racismo na escola porque não foi devidamente qualificado para ensinar né, de forma adequada a promover esse debate. Então, as universidades precisam formar os professores da educação básica para fazerem esse debate em sala de aula. Precisa garantir esse debate, quer dizer, estudar em história da África, estudar os intelectuais negros para fazer o aluno querer se identificar. Se você faz um trabalho sobre a África e bota lá só um safari, quer dizer, o aluno vai querer se identificar com a África vendo só o safari. Tem que falar da riqueza da África, os intelectuais africanos, da história, que os faraós, muitos deles foram negros. Quer dizer, a gente tem que falar essa boa história africana, vamos dizer desse modo, para fazer as pessoas quererem se identificar com isso. Porque isso não é ensinar. Infelizmente não, por falta de qualificação. A gente precisa ser qualificado para isso. Isso no mundo todo ou é só no Brasil? Olha, eu não posso... O racismo é um fenômeno mundial. Eu não posso falar dos sistemas educacionais do mundo afora. Por filmes americanos e coisas que eu li dos Estados Unidos também. Você ensina uma história que diminui também o papel do africano. Agora, no Brasil, eu posso te dar certeza que a forma como a gente ensina, sem querer, mesmo o professor com toda a boa vontade do mundo, acaba sem querer, estava conversando isso com a colega antes, reproduzindo o racismo. Então, a gente precisa aprender na universidade para ensinar adequadamente ao aluno. A gente viu também um depoimento de uma jovem que falou que uma pessoa entrou numa loja e não quis ser atendida por ela por causa da cor E ela perguntou, por que você não quer ser atendido por mim? Aí a pessoa falou, por causa da cor da pele. Né? É uma das coisas mais absurdas que eu ouvi hoje no programa, mas isso acontece, é frequente. Ainda acontece. Salvo engano, o depoimento dessa menina foi um caso que aconteceu em Brasília o ano passado, e ela é manicure. E a cliente se recusava a ser atendida por ela, não queria que uma pessoa negra pusesse a mão, né, nas mãos dela. Infelizmente, ainda acontece. Eu vinha falando com ele, por exemplo, né, só para dar um exemplo, nós atuamos há alguns anos num caso de uma escola e o menino era um menino negro de coisa de 7 ou 8 anos, ele era gago. E ele sofria muita discriminação na escola por parte dos colegas. E o menino levava surras na escola dos colegas e num determinado momento o pai levou o menino no posto de saúde e o médico deu um atestado dizendo que o menino tinha apanhado, que estava com muitos hematomas, e esse pai foi conversar com a diretora da escola, né, para reclamar daquela situação e para que a diretoria tomasse uma atitude em relação aos meninos. E quando ele chega com o atestado na mão para entregar para a diretora pegou o atestado, rasgou, jogou no lixo e falou para o pai da criança, só podia ser preto. Não acredito. Exatamente. Que absurdo. Só podia ser preto para vir trazer problema para nós aqui.
E, para a infelicidade dela, né, um outro pai que estava aguardando na fila para conversar com ela, instruiu esse senhor a procurar os direitos dele na justiça e nós, logramos êxito em ganhar essa ação criminal e ela foi condenada a 1 ano e alguma coisa de reclusão e por conta do tempo de reclusão da prisão foi transformado em medidas restritivas de direitos, né? Mas, como eu estou te dizendo, infelizmente ainda acontece, né? Por conta da falta de informação, da falta de conhecimento de seus direitos, nem todas as pessoas vão ao judiciário, ou para a esfera civil ou para a esfera criminal, não é? Mas ainda é frequente. A gente está vendo também um movimento muito grande, até o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo foram capa da Veja, e falando sobre esse empoderamento negro. Queria falar com você, Charô, sobre essa nova forma das meninas cultivarem o cabelo de verdade, se olharem, se amarem com dignidade com relação à sua cor. Como que é esse movimento? Esse movimento, ele se coloca de diversas formas, né? Porque o empoderamento, o que a gente precisa dizer sobre empoderamento é que ele só acontece em comunidade. Quando você vê a outra pessoa se vê. Então, acontece, na verdade, um movimento de empoderamento, né? As pessoas se empoderam juntas, seja na internet, seja no movimento do uso do cabelo natural. Mas a gente precisa dizer que esse movimento, ele não é novo, né? Se a gente retomar os anos 70 ou até mesmo os anos 30 e voltando, é algo que é trazido das nossas mais velhas, né? Mulheres que naquela época já usavam cabelo natural e saíam às ruas com ele. Eu posso falar da minha casa, mas também posso falar, né, de várias figuras históricas que usavam o cabelo assim, né? Então, não é um movimento de uma pessoa só, é um movimento em comunidade e que acontece de diversas formas. Não só apenas usando o cabelo, mas de repente usando a internet, por exemplo. Mas você acha que hoje evoluiu bastante? Porque por você ter 2 negros artistas na capa da Veja e falando da importância deles para o Brasil de hoje, é uma evolução. Então, a maior evolução que eu vejo realmente do nosso movimento em comunidade, né? A gente não fala de uma pessoa, ou de 2 pessoas, ou de 5 pessoas, a gente fala de um movimento de mulheres negras, né? Que também não é de hoje. Muitas vezes nós estamos falando aquilo que as nossas mais velhas já vinham falando, né? Falavam dos anos 70, ou falavam dos anos 30. Então, a gente tem que pensar não só essa comunidade que está hoje, mas as mulheres que estavam lá atrás lutando para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, não é algo de hoje, não é algo de uma pessoa só. É uma consequência, então, de um aprendizado de geração para geração. É algo histórico, de geração para geração, de família para família, em diversas instâncias. E também cansaço, né? Porque eu imagino você ser discriminado toda semana, você... Então, sobre o cansaço, assim, hoje a gente precisa falar aqui que em diversas cidades nós teremos vigília por Rafael Braga, que é um homem negro que foi preso condenado a 11 anos de maneira injusta. Então, não é só um cansaço, é um genocídio que é feito em diversas instâncias. A gente falou assim, começa na escola, mas começa quando a gente nasce, sabe? Porque nós somos impedidos, inclusive, de nascer. Isso que foi a companheira deu o depoimento de que eu não quero ser atendida para você. O que acontece nas maternidades é o médico falando, olha, eu não vou te atender. Mas ele não fala, ele fica parado e fica esperando acontecer ali, sabe? Diversas histórias que a gente traz de terror, não é apenas cansaço, são histórias de terror. Um menino, um homem ser condenado a 11 anos de maneira injusta por ser negro. É revoltante. É terror. É revoltante mesmo. Bebezinho na foto, olha que bonitinha. Bebezinho. Cícera Lívia,
Por que no século em que vivemos ainda existe tanto preconceito racial nas escolas, no trabalho e em muitas outras áreas? Eu sou Cícera Alves, da cidade de Jardim, Ceará. Um beijo para os cearenses, muito obrigada pela sua audiência. Vamos responder para você. Vamos lá, professor. Olha, primeiramente, a estrutura da sociedade é racista. Então, é óbvio que a gente vai ter a expressão desse racismo se toda a estrutura da sociedade é racista. A gente tem um passivo da escravidão enorme, como a gente falou aqui, a colega explicou muito bem também. Então, isso vai se expressar por meio desse preconceito racial ou do racismo propriamente dito. Então, só enquanto a gente debater isso é muito recente historicamente. Como os colegas falaram, o movimento negro existe há muito tempo, mas isso está se tornando falado e público e felizmente tratado na mídia e nas escolas tem muito pouco tempo mesmo. Então, até a gente conseguir combater isso, algum tempo. A gente precisa intensificar essas políticas para conseguir combater esse racismo. E nós já falamos aqui que tudo começa no debate e na educação das pessoas, que elas vão aprender a ter uma crítica maior e se posicionar como pessoas da sociedade, cidadãos brasileiros, não é? Exatamente. E só corroborando já o que a Sharon Nunes falou, a gente tem que pensar que esse debate foi intensificado a partir da década de 80, o movimento negro já atua desde que o primeiro negro escravizado pôs o pé no Brasil. Mas essa organização, a partir da década de 80, a partir de que os negros começam a ir para as universidades e começam a pautar mais vigorosamente, né, essa questão, a questão da internet, né, das novas mídias sociais, das redes sociais, é muito importante nessa luta. Tanto que a gente percebe nitidamente que hoje os programas do que a gente chama no movimento negro de mídia hegemônica, né, ela pauta as discussões a partir do que elas vão encontrar nas redes sociais e na internet, né? O programa de um grande veículo de televisão aí na parte da manhã, quase todos os dias de manhã, agora traz, né, uma mulher negra, um homem negro, geralmente pessoas que começaram a sua atuação nas mídias sociais, nas redes sociais. Um grande exemplo de uma apresentadora que aparece todos os dias no Jornal Nacional é a Maju, a apresentadora do Tempo, que também sofreu muito preconceito. Exatamente. E acho que ela entrou na justiça. Eu não sei se ela entrou na justiça se ela entrou ou não. na justiça, mas a Thaís Araújo me parece que entrou sim, né, para fazer esse debate. E é isso, né, aquilo que eu vinha dizendo antes do intervalo. A elite brasileira não quer perder os seus privilégios, ainda que isso signifique tirar direitos dessa parcela da população. Vamos ler outro WhatsApp? Patrícia, esse movimento de divisão de grupos, de raça e gênero, não se torna prejudicial à sociedade? Não deveria ser um movimento de igualdade de direitos e deveres? Patrícia de Porto Velho. Um beijo pro pessoal de Porto Velho. Quem quer responder? Eu faço eco aquilo que a companheira Maria Silva disse, né? A nossa demanda não é para que é por direitos, né? É por igualdade. Quando a gente inclui a mulher negra, inclui o homem negro, a gente entende que essa pessoa ela tem a contribuir. Então a gente tem um aporte, né, de conhecimento, um aporte civilizatório. Não é uma questão, como ela pergunta, né, de divisão ou de grupos de raças, né? É porque é comum que a gente diga no Brasil que não há negros ou todo mundo é negro, né? Todo mundo é negro, mas na verdade a bala, ela não se dirige a todos. Ela é bem dirigida àqueles que o sistema, que é estrutural, como o professor disse, é lido ou é negro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Nós não queremos uma divisão de grupos em raças ou de gênero. Né? A gente não está aqui para fazer isso. A gente está no movimento, de fato, de igualdade de direitos e deveres, como ela diz que não deveria ser. De fato, é exatamente isso, o movimento de igualdade de direitos e deveres. Um dado que é importante é esse debate que essa pergunta em sala de aula é feita toda hora. A gente não está em condição de igualdade, eu acho que é isso que é importante enfatizar. Está correndo atrás de porque séculos, parece que a gente está numa condição de igualdade e os negros estão buscando privilégio, não é isso. Só um dado, um homem branco
em média, ele vai ganhar 3 vezes mais que uma mulher negra. Então, em média na sociedade, a diferença do meu grupo social e étnico, digamos assim, você, em média são 3 vezes a diferença. Então a diferença é abissal. A luta do movimento negro, a luta dos movimentos sociais é para promover uma igualdade, não é para dividir nada. É para justamente unificar e eliminar essas desigualdades que existem. A gente estava falando também nos bastidores sobre a contratação de negros que ainda sofrem preconceito na hora da contratação de uma empresa. Nós tivemos um caso emblemático agora nas redes sociais, que o presidente da Bayer, salvo engano, indicou um amigo pessoal dele negro para uma entrevista de emprego numa grande organização aqui no Brasil, não é? E a pessoa do RH, quando soube que era um negro que ele ia entrevistar, ele simplesmente falou: eu não vou entrevistar um homem negro. Agora, veja, era um amigo pessoal do presidente da Bayer, com um currículo excepcional, que não teve sequer a oportunidade de apresentar o seu currículo, porque o diretor do RH disse que não ia falar com um negro. Então, voltando um pouquinho para lá, para a questão da Patrícia, nós não estamos dividindo nada, muito pelo contrário. Nós estamos querendo incluir essa parcela da população que está à margem da sociedade. Às vezes a gente vê esses movimentos muito fortes nos Estados Unidos, de gangues e tudo, que é diferente do Brasil, a gente estava falando aqui. Mas vamos falar, eu já estou falando dos Estados Unidos, a eleição do Obama foi fundamental, foi importante para o empoderamento negro? Olha, eu acho que é um símbolo, né? Como as colegas também disseram, outros grandes líderes negros existiram antes de Obama. Eu acho que Martin Luther King, Malcolm X ou Malcolm X são líderes mais importantes até do que o próprio Obama. Mas você tem um Obama, e vamos lembrar, o Obama é um intelectual, não estou dizendo aqui que eu defendo o governo dele. O Obama é um intelectual, sua mulher também é uma intelectual respeitada. Isso mostra para o mundo, quer dizer, o cara mais importante do mundo é um negro. Você, como um negro do Rio de Janeiro, de São Paulo, morador da periferia, você vê aquele cara lá, você pensa, bom, eu posso ser um daquele ali também. Quer dizer, eu não estou impedido disso aqui. Eu acho que é um símbolo. Não só Obama, né? Tem outros, Martin Luther King e outros. Mas é um símbolo muito importante você ter o presidente da maior potência do mundo como sendo um negro. Vamos ver mais um WhatsApp? Cleci Cardoso, do Rio Grande do Sul. Olha, hoje nossa audiência está em todo lugar. Parabéns ao seu programa, muito obrigada. Isso é muito importante, sou branca, mas vejo que infelizmente ainda existe racismo sim. Isso tem que acabar, pois somos todos iguais. Um beijo para o Rio Grande do Sul, grande beijo para você, Cleci. Tem mais uma opinião. Bom dia, meu nome é Erenice Alvernaz, de Inhapim, Minas Gerais. Beijo para Minas Gerais. Gostaria de dizer que é muito triste essa coisa de racismo. As pessoas esquecem que somos todos seres humanos e esquecemos que somos filhos do mesmo Deus. Pois é, Erenice, infelizmente as pessoas esquecem que somos todos seres humanos, né? Inclusive a Sueli Carneiro costuma dizer que nós, da população negra, infelizmente nós somos tidos como não pessoas. E por conta desse tratamento desigual que nós recebemos na sociedade brasileira, né? Então, só rapidamente, se a gente for falar da questão das mulheres negras, né? O mapa da violência entre 2003 e 2013, que foi divulgado em 2015, dá conta que o feminicídio, né, contra as mulheres negras subiu, elevou 54,8%, enquanto esse mesmo índice para a violência doméstica para as mulheres brancas caiu em 9,8%. Se a gente colocar os dados da mortalidade materna, são dados do Ministério da Saúde, 68% da mortalidade materna é de mulheres negras. Altos índices na questão da violência obstétrica, por exemplo, a mulher negra, ela recebe menos anestesia na hora do parto. Então, são todos dados que, como diz o professor, para quem não acredita, é pegar os índices, pegar os dados para comprovar o quão discriminado é a população negra, são as pessoas da população negra. A gente já está nas considerações finais aqui do nosso debate. Eu gostaria que cada um de vocês falasse o que não foi falado, o que é mais importante, o que ficou de mais importante para você. Charu. Eu gostaria de, trazendo ainda a figura do Obama, né, de trazer Michelle Obama para a discussão, né, como alguém de
alcance, de um simbolismo gigantesco, né? Muito maior, porque antes a Casa Branca, as pessoas se lembravam, né, dos Kennedy e da Jackie O, né? Agora a gente tem Michelle Obama. Inclusive pode ser presidente, né? Um dia. E ela chamou a Casa Branca de a Casa do Povo, né? Então a Casa Branca não é mais a Casa Branca é a Casa do Povo. Esse é o simbolismo, a força de uma mulher negra que não está ali sozinha, ela está ali em comunidade. Isso é um simbolismo gigantesco. Bonito, né? E esse exemplo é muito importante. Bom, Charô, o seu blog é no Facebook. O nosso blog. Chama Blogueiras Negras, é isso? Isso, blogueirasnegras.org. E o seu contato é blogueirasnegras.org. Isso, é o site. Exatamente. Se quiser entrar em contato com a Charô, ela é coordenadora do projeto Blogueiras Negras. É tudo Blogueiras Negras, aí fica fácil. Maria. Bom, ainda voltando um pouquinho a essa questão de Obama, nós temos que lembrar que nós tivemos homens de grande relevância no Brasil que não são citados, que não são reconhecidos, como Oscar Freire, André Rebouças, os irmãos Rebouças, né, engenheiros que construíram boa parte do que nós conhecemos de engenharia no Brasil hoje. Nós tivemos João Cândido, que foi um grande marinheiro que lutou para que, na década de 30, os marinheiros parassem de sofrer açoite por algum tipo de desobediência na Marinha brasileira, que infelizmente foi reconhecido muito tardiamente, acho que coisa de 2 ou 3 anos. Então, nós também temos homens, né, e mulheres de grande expressão no Brasil e que sequer ninguém nunca ouviu falar, né, e que nós precisávamos trazer ao conhecimento e resgatar. E depois falar um pouco do Guelé-10, né, mostrar o nosso trabalho, pedir que as pessoas acessem o portal do Guelé-10. O Guelé-10 traz lá, exterioriza toda a nossa missão institucional, que é debater, fazer o debate da questão racial e principalmente da questão de gênero e raça, né? De promoção e valorização das mulheres negras na sociedade. O site do Guelé-10 é www. Escreve Guelé10, GELEDES.org.br. Eu vou repetir, www.guelé10.org.br. E o contato, posso dar seu contato? Sim. Da Maria Silvia é guelé10@guelé10.org.br. Ela é advogada e presidente do Instituto Guelé-10. Professor. Eu queria primeiramente agradecer ao programa, agradecer a TV Aparecida, uma honra estar aqui, uma honra estar ao lado das colegas. Eu descobri que eu estava falando com a presidente do Guelé-10, um instituto que eu conheço e respeito, indico para os alunos lerem, que é muito legal. Bom. Então, é uma honra. Eu queria enfatizar do quão é necessário debater essas coisas nas escolas. Eu fico feliz de ver que isso está sendo debatido na mídia, recentemente tem ganhado espaço, mas a escola precisa debater isso, né? A gente tem tido um movimento até de crescente do racismo na sociedade, por conta de grupos que têm reagido à maior presença do negro, maior inclusão na sociedade, um pouco, embora pouco, né, recentemente. Então, é importante a gente debater essas questões, porque a gente só vai combater o racismo debatendo isso na escola e com políticas públicas de inclusão do negro. Esse é o foco, né, mais importante, ao meu ver. Professor Vitor Fernandes, professor de Sociologia. Contato, pode dar? Pode, claro. VHFSouza, @gmail.com. Então, se alguém quiser entrar em contato com o professor, VHFSouza@gmail.com. Eu quero agradecer a vocês, foi muito construtivo esse debate, aprendi muito com vocês, muito obrigada. E espero que todas as pessoas que estão assistindo também tenham aprendido como eu aprendi. Muito obrigada mesmo, deixa eu dar um beijo a vocês, tudo de bom. E voltem sempre, tá? Parabéns pelo blog e por essa força com as mulheres, tá? Muito obrigada.